Livro A Paternidade de São José, Padre Joseph Müller, S.J. 4. Objeções ao matrimônio original de Maria e José. Em nosso capítulo anterior, esforçamo-nos por provar a existência de um verdadeiro matrimônio entre Maria e José e, de maneira geral, explicar sua natureza. Também apresentamos a evidência da perpétua virgindade de São José. Restam, no entanto, duas dificuldades que devem ser resolvidas ou esclarecidas antes que seja possível um entendimento completo dessa santa união. Dar essa solução é o objetivo do presente capítulo. Contra o ensino católico, o herege Ovídio e seus seguidores insistiam na antiguidade cristã e mais tarde em nossos dias, os protestantes e racionalistas, que em diversos lugares do Novo Testamento são designados vários apóstolos ou discípulos de Cristo como irmãos do Senhor. Portanto, deve ter havido outros filhos de um casamento anterior de José. De qualquer forma, a virgindade perpétua de São José é questionável. Essa objeção já tinha sido rebatida pelo estudo especializado e o sarcasmo incisivo de São Jerônimo, que a refutou em sua obra Contra Ovídio. Teólogos posteriores também lidaram com o tema. Entre os mais recentes destacam-se a obra de Meinertz, o livro de Tiago e seu autor nas Escrituras e na Tradição, parte 1, na publicação Biblische Studien, volume 10, e a de Durante a infância de Jesus Cristo, de acordo com os evangelhos sinópticos, seguida de um estudo sobre os irmãos do Senhor. Para nosso propósito, uma explicação mais curta será suficiente para uma refutação. É um fato bem conhecido e inegável que na linguagem das Escrituras, não apenas irmãos e irmãs verdadeiros, ou seja, filhos reais dos mesmos pais, podem receber esse nome. Assim, no Antigo Testamento, Abraão e Ló são chamados irmãos, embora fossem tio e sobrinho. O mesmo com Labão e Jacó, assim também os parentes do rei Ocosias se chamavam irmãos do rei, embora nem todos fossem irmãos no sentido estrito do termo. É, portanto, uma falácia evidente pelo fato de que, no Novo Testamento, alguns apóstolos ou discípulos do Senhor são chamados irmãos de Jesus, a conclusão de que eles têm os mesmos pais, ou sejam, filhos dos pais de nosso Senhor, e que, assim, o caráter virginal do casamento de Maria e José, ou pelo menos a virgindade perpétua de São José, seja questionada. Não é apenas uma falácia, mas um erro total, pois por outras passagens do Novo Testamento fica evidente que aqueles irmãos do Senhor não são seus irmãos no sentido natural da palavra, mas outros parentes próximos, ou seja, primos. Quando Jesus estava pregando em Nazaré, o povo da cidade chamou os seguintes homens, seus irmãos, de acordo com Mateus 13,55, Tiago, José, Simão, Judas, de acordo com Marcos 6,3, com uma mudança na sequência, Tiago, José, Judas, Simão. Mas na história da paixão de Nosso Senhor, tanto em Mateus 27,56, quanto em Marcos 15,40, encontramos um Tiago e um José como filhos de uma Maria que, de acordo com João 19,25, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, ambos devem ser, evidentemente, os mesmos Tiago e José elencados há pouco entre os irmãos de Jesus. E se esta Maria sob a cruz deve ser identificada pelos nomes de seus filhos, estes já devem ter sido nomeados ou conhecidos antes. Além disso, nas listas de apóstolos, Mateus 10,3, Marcos 3,18, Lucas 6,15, Atos 1,13, o mesmo Tiago tem o sobrenome filho de Alfeu. Cleofas, João 19,25 e Marcos 10,40. Assim como é chamado por Marcos na passagem mencionada, Tiago Menor, para distingui-lo de Tiago Maior, filho de Zebedeu. Por fim, São Judas, em sua epístola, capítulo 1, denomina-se o irmão de Tiago.
Assim, uma cuidadosa comparação dos dados pertinentes das Escrituras revela que esses irmãos de Jesus são, na verdade, filhos de Alfeu, Cleofas e Maria mencionados acima. Se eles ainda são chamados de irmãos de Jesus, são apenas no sentido mais amplo de parentes próximos. São primos de Jesus. A outra suposição de que eles eram filhos de José de um casamento anterior não tem um pingo de apoio nas Escrituras Sagradas. Pelo contrário, é refutada pelos mesmos textos que examinamos. Está em contradição com a narrativa bíblica do início da vida de nosso Salvador. Nenhum vestígio é encontrado lá de quaisquer irmãos de Jesus, nem mesmo naquelas passagens onde são narrados eventos em que a presença e a participação de quaisquer verdadeiros irmãos de Jesus seriam simplesmente inevitáveis. São Jerônimo comenta sobre essa questão. Alguns escritores conjeturam os irmãos do Senhor como filhos de José com outra esposa, seguindo essa alucinação de escritores apócrifos, e propõem uma mulher fictícia chamada Melca ou Esca. Nós, no entanto, como escrevemos em nosso tratado contra Elvídio, entendemos que os irmãos do Senhor não são filhos de José, mas primos, irmãos do Salvador, filhos de Maria, tia de nosso Senhor, dos quais se diz que ela era mãe de Tiago Menor, José e Judas, que, como lemos em outras partes do Evangelho, foram chamados irmãos do Senhor. Que primos às vezes eram chamados irmãos, toda a Escritura dá testemunho. Ainda mais conflitante com a Sagrada Escritura, não apenas com o relato da Anunciação, mas também com a cena da crucificação, João 19, 25 a 27, é a suposição de que os irmãos de Jesus eram filhos naturais de Maria, a mãe de Deus. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para casa. Mas como Jesus poderia ter enviado sua mãe para longe dos próprios filhos, confiando-a a um discípulo, um ente querido, é verdade, mas sem qualquer relação de sangue? Confiou-a a ele como se fosse seu único filho, como o texto original sugere, para ser protegida e cuidada por ele, com tal desconsideração dos próprios filhos dela? Vários padres notaram o significado de tudo isso. Santo Hilário. Alguns homens totalmente depravados têm a dificuldade de afirmar, em apoio à própria opinião, que foi declarado que Nosso Senhor tinha vários irmãos. Mas se estes tivessem sido filhos de Maria, ela, na época da paixão, nunca seria designada como mãe ao apóstolo João, pois o Senhor disse tanto à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho, e a João: Eis aí tua mãe. Pois assim ele deixou em seu discípulo seu próprio amor filial, para confortar a que agora estava sozinha no mundo. Santo Ambrósio. E o próprio Senhor, enquanto pendurado na cruz, deixou claro que sua mãe sempre fora virgem. Quando disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho, depois ao discípulo: Eis a tua mãe. E a mãe e o discípulo deram testemunho, pois a partir daquela hora o discípulo a levou para sua casa. Com certeza, se ela conhecesse carnalmente seu marido, nunca o teria deixado, nem ele, um homem justo, jamais teria permitido. E como nosso Senhor poderia ter causado essa separação como ele fez, pois, de acordo com suas próprias palavras, ninguém pode sentir falta de sua esposa, exceto por causa da imoralidade. Santo Ambrósio aqui parece supor que São José ainda estava vivendo na época da crucificação. Uma opinião geral e merecidamente abandonada em tempos posteriores. São Pedro Crisólogo. Se Maria Santíssima tivesse tido outros filhos, Cristo na cruz, na hora de sua morte, não daria sua mãe a um discípulo, não a confiaria a alguém que não fosse membro da família. Está, portanto, fora de qualquer questão.
Os irmãos de Jesus, mencionados no Novo Testamento, não eram nem filhos do casamento de Maria e José, nem filhos de um casamento anterior de São José. São Jerônimo, refutando essa objeção, como fez com as outras, de maneira magistral, e não se pode negar, amargamente sarcástica, já indicou que ela teve origem em algumas histórias fantásticas de escritores apócrifos. A segunda dificuldade que precisa ser esclarecida se desejarmos entender corretamente esse casamento entre Maria e José é inerente ao próprio assunto. Algo como um casamento virginal é possível? Será que o matrimônio virginal não é em si uma contradição? Para responder a essa pergunta da maneira mais clara e concisa possível, nos esforçaremos por provar a seguinte proposição. O matrimônio virginal não envolve contradição. Pelo contrário, o status marital e a virgindade perpétua, mesmo que a última seja consagrada por um voto, pode coexistir nas mesmas pessoas, marido e mulher. Algumas observações sobre a natureza do casamento e sobre o voto de virgindade abrirão um caminho para o nosso argumento. A. O que é o matrimônio? Qual é seu elemento essencial? O matrimônio tem sua base tanto na lei natural quanto na lei divina positiva. Pode ser definido como a união permanente, moral e jurídica do homem e da mulher, com base em um contrato, com o objetivo, em primeiro lugar, de geração e educação dos filhos. Em segundo lugar, com a finalidade de ajuda mútua e controle racional do instinto sexual. O fim primeiro e primário do matrimônio, portanto, é a procriação e a educação dos filhos, e por meio disso, a preservação e o aumento da raça, como Deus disse a nossos primeiros pais. Crescei e multiplicai, enchei a terra e submetei-a. Mas como o homem e a mulher, sendo sexualmente diferentes, também têm necessidades diferentes, até o homem depende da mulher, os mais fortes dependem dos mais fracos. Se a mulher olha para o homem em busca de proteção, o homem olha para a mulher buscando o cuidado e a atenção da esposa. Portanto, ajuda e assistência mútuas são o segundo fim do casamento. Façamos-lhe uma auxiliar que lhe seja semelhante. Após a queda do homem, um terceiro fim deveria ser servido pelo casamento. Por sua própria natureza, o casamento se tornou um remédium concupiscência, isto é, serviu como controle racional do instinto sexual, que se tornou uma concupiscência desordenada devido ao primeiro pecado. O apóstolo se refere a isso quando diz: considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher. Nossa definição de matrimônio, embora expressada em palavras diferentes, é substancialmente a mesma apresentada no Catecismo Romano, a definição clássica desde os tempos de Pedro Lombardo. O matrimônio é a união conjugal entre homem e mulher, contratada entre duas pessoas qualificadas, que os obriga a viverem juntos por toda a vida. As seguintes observações e distinções ajudarão a mostrar mais claramente algumas implicações de nossa tese. 1. O fim tríplice do matrimônio, conforme nossa definição, é o finis operis, o fim objetivamente inerente ao próprio matrimônio, para o qual ele tende por sua própria natureza, embora, devido a algum obstáculo, nem todos os três possam ser alcançados todos os casos. Deve-se distinguir desse tríplice fim natural o finis operantis, o objetivo imediato que as pessoas que se casam têm em mente, seu motivo subjetivo. Este último, na mente das pessoas, pode ser idêntico ao triplo fim intrínseco a todo casamento, ou pode ser diferente, por exemplo, o desejo de melhorar a condição econômica ou agradar os pais ou superiores, desde que seja compatível com o fim primário. Não é preciso dizer que qualquer um dos três objetivos seria suficiente como motivo legal. Assim, a necessidade de proteção ou ajuda, ou o desejo de legalmente exercer a função sexual seria suficiente como motivo para contrair um matrimônio válido.
Tampouco é necessário que o objetivo primário, a procriação, seja conscientemente pretendido, desde que nada seja feito ou planejado positivamente que seja contrário a este objetivo primário. 2. Também deve ser feita uma distinção clara entre o ato de se casar e o estado marital, isto é, a união permanente de um homem e de uma mulher. O primeiro é um ato jurídico transitório, um contrato pelo qual são concedidos direitos permanentes e aceitos deveres permanentes. Esses direitos e deveres formam um vínculo matrimonial, o elemento essencial do casamento. O que esses direitos e deveres são, o apóstolo nos diz. O marido cumpra seu dever para com sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence a seu marido. Da mesma forma, o marido não pode dispor de seu corpo, ele pertence à sua esposa. Ou seja, as partes dão uma à outra o direito sobre seus corpos para aqueles atos que são necessários para a geração da prole e pelos quais eles se tornam o princípio adequado de geração. Santo Tomás explica nossa distinção de maneira clara e concisa. O matrimônio não é o consentimento, o contrato em si, mas a união efetuada por este contrato das duas pessoas voltados a um propósito. 3. A consumação do matrimônio, isso é, o uso real do direito à relação conjugal, não pertence à essência do casamento. Pressupõe antes sua existência, a fim de ser legítimo, e concede ao matrimônio apenas o tipo de perfeição que alcança ao atingir seu objetivo principal, também conforme Santo Tomás. 4. O direito à relação conjugal não é tal que possa ser exercido à vontade, a qualquer momento, sob quaisquer circunstâncias. Às vezes, seu uso pode ser interrompido ou impedido, não apenas por causas físicas, mas também por razões morais, sem prejuízo do vínculo matrimonial. 5. A fertilidade real também não é um elemento essencial do casamento, pois um casamento verdadeiro e válido pode existir entre pessoas estéreis ou idosas que, embora sejam capazes de manter relações, não são capazes de gerar filhos. 6. Certos deveres: a. Viver em comum. b. Ao usar o direito matrimonial, não obstruir, por ação positiva, o fim primário do casamento. c. Quando abençoados com filhos, dar-lhes uma educação adequada. Não fazem parte da essência matrimonial, mas são consequências necessárias de todo matrimônio, ou pelo menos de todo matrimônio fértil. 7. As observações anteriores justificam nossa afirmação de que a essência do matrimônio consiste unicamente no vínculo moral jurídico permanente que, por meio de direitos e deveres mútuos, une marido e mulher em um princípio legítimo e adequado de geração da prole. Essa também é a visão de Santo Tomás e, com ele, dos teólogos em geral. Eles distinguem explicitamente o ato transitório pelo qual o casamento é contratado e o vínculo jurídico-moral permanente pelo qual o marido e a mulher são formalmente unidos. O primeiro é a causa efetiva do casamento, o segundo, o elemento constitutivo formal. 8. Por fim, o matrimônio é, essencialmente, um vínculo espiritual, pois consiste em direitos e deveres que são coisas espirituais, embora possam se referir também a coisas materiais. b. Tendo considerado a essência do casamento, devemos dar uma breve atenção ao voto de virgindade. O que é, em geral, um voto? É uma promessa feita a Deus pela qual um homem se obriga a fazer algo agradável a ele. O voto de virgindade, portanto, é a promessa deliberada feita a Deus, e pelo amor dele, de abster-se de todo e qualquer prazer sexual, seja lícito como dentro do casamento ou ilegal. Enquanto a observância da fidelidade conjugal é uma questão de justiça, o voto, sendo um ato de adoração, pertence à virtude da religião, e sua violação é um ato de sacrilégio. Então, a Santíssima Virgem e São José estavam verdadeiramente unidos em um matrimônio válido.
Por outro lado, a virgindade perpétua assegurada por um voto, não apenas da Virgem Maria, mas também de São José, é um fato que não pode ser seriamente duvidado. Surge, portanto, a questão de como esse voto pode ser conciliado com um contrato de casamento válido, a virgindade perpétua, com um vínculo duradouro. Pode parecer que eles simplesmente não podem coexistir nas mesmas pessoas, especialmente se, além disso, a virgindade perpétua tiver sido mutuamente condicionada quando o contrato foi firmado. Pois, pelo casamento, o marido e a esposa têm o direito, e sob certas condições, o estrito dever de ter relações conjugais. Por outro lado, pelo voto reconhecido no contrato de casamento, tal direito e tal dever parecem anulados. Para superar essa dificuldade, precisamos primeiro recordar a distinção que fizemos entre o tríplice fim intrínseco a todo matrimônio válido e o fim subjetivo das partes contratantes. Esse objetivo triplo não precisa ser também o motivo subjetivo e formal das partes envolvidas. Por exemplo, se seu único motivo impulsionador no casamento fosse o de obter ajuda e assistências mútuas, ou o desejo de receber a graça sacramental, sem qualquer intenção, no entanto, de obstruir positivamente o objetivo principal, seu casamento seria, sem dúvida, válido e lícito. Além disso, temos que distinguir o direito e o uso do direito. O direito pode existir sem nunca ser usado. Um homem pode ter o direito de residir em determinada casa sem fazê-lo. O mesmo acontece em nosso caso. O direito à relação conjugal pode existir sem nunca ser exercido. Um casal, depois de ter casado, pode decidir de comum acordo, que fique claro, o acordo obrigatório apenas em virtude da fidelidade, nunca consumar o matrimônio. Mas se eles podem fazê-lo após o casamento, sem destruir seu caráter essencial, também podem fazer o mesmo acordo ao contrair um matrimônio, sem pôr em risco a validade de seu contrato. Nos dois casos, eles reteriam o direito à relação sexual, mas, por acordo mútuo, assumiriam a obrigação de fidelidade às promessas feitas, não uma obrigação de justiça formal, de não fazer uso de seus direitos. Semelhante a isso, se não idêntica, é a condição de marido e mulher que depois ou antes do casamento, com consentimento mútuo, fizeram o voto de virgindade. Pelo matrimônio, todos os direitos conjugais essenciais são investidos neles. Esses direitos não são anulados ou revogados, apenas suspensos por uma obrigação do voto de não consumar o casamento, ou seja, de não exercer o direito adquirido, sendo uma obrigação fundamentada em um voto e, portanto, na virtude da religião e não da justiça, no sentido formal. Portanto, se esse casal, em contravenção a seu voto de virgindade, tivesse relações sexuais um com o outro, não seria um pecado contra a justiça, nem uma fornicação, mas um pecado contra a virtude da religião, um sacrilégio. Mas se qualquer uma das duas pessoas o fizesse com uma terceira pessoa, seria não apenas um sacrilégio, mas também adultério e pecado contra a justiça. Dissemos que um acordo envolvendo uma obrigação de fidelidade de não consumar o casamento, ou um voto mútuo de virgindade resultando em uma obrigação de virtude religiosa, não é incompatível com o direito jurídico adquirido pelo casamento à relação conjugal. Pois aqui não há conflito de direitos, ambos exigindo justiça, mas apenas a suspensão de um direito existente por meio de uma obrigação adicional decorrente de outra causa. Alguns teólogos, é verdade, iriam mais longe e defenderiam que um acordo, para não usar o direito de matrimônio, não revogaria o direito em si, mesmo que o acordo visasse vincular-se à justiça estrita. Outras autoridades, no entanto, firmemente se opõem a essa visão. Algumas breves observações podem ser permitidas e devem ser suficientes sobre essa questão especial. Diríamos que a existência contínua do direito à relação conjugal e a obrigação de justiça adicionada a ele por um pacto de abster-se dela são contraditórios e não podem coexistir nas mesmas pessoas. Elas se excluem, assim como sim e não, se excluem como resposta à mesma pergunta. É difícil ver como os oponentes dessa visão podem invocar, em defesa de sua opinião,
a distinção entre um direito e o uso desse direito. Pois o direito à relação conjugal não é um direito de posse do ou direito de propriedade sobre o corpo de outrem, mas o direito de usá-lo. O direito de propriedade e o direito ao uso podem muito bem ser separados por um contrato, obrigatório na justiça. Mas como o direito de usar pode ser contratualmente separado do que é, em si, um mero direito de usar? Observe a diferença entre os direitos de propriedade, por exemplo, sobre uma casa ou fazenda, e o direito de caçar em propriedades pertencentes a outra pessoa. O direito matrimonial é, evidentemente, um mero direito de uso, não um direito de posse ou propriedade. Caso contrário, não seria uma violação da justiça se um homem fraudasse sua esposa pela mutilação de um membro. Como pode, então, por um acordo, surgir uma obrigação vinculativa na justiça de não usar esse direito de usar sem destruir o próprio direito? Parece-nos que essa dificuldade é insolúvel. Felizmente, não precisamos resolvê-lo para justificar o casamento virginal de Maria e José. Nossa própria explicação dada nesse capítulo é totalmente suficiente, como os defensores das últimas opiniões mencionadas terão que admitir.